Olá, bem-vindos ao nosso programa com análise diária dos preços da Bitcoin. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Nossas análises são feitas com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos aqui os preços de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na exchange Binance. O fundo do gráfico traz o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, representados enquanto os desvios padrão elas se encontram acima da média, de acordo com essa escala aqui ao fundo do gráfico. Nós temos também aqui uns preços enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento, e a gente vê aqui que essa configuração de canal de alta, que foi iniciada em 8 de fevereiro, continua válida, ele continua dentro desses limites atuais do canal e ele conseguiu ainda manter um volume algo acima da média, apesar de vir apresentando um leve declínio nessa última semana. Todavia, é um nível de volume que está compatível com o seu nível. Outro sim, nós já tínhamos comentado aí nas análises anteriores, esse período de 6 a 8 dias, onde nós estamos tendo movimentos cíclicos em ambas as direções. Nós estamos então hoje no 6º dia, então dentro dessa expectativa de que esse padrão, esse comportamento continue, a gente pode esperar entre hoje e quinta-feira então um movimento brusco. Dentro do que nós estamos imaginando, em função dessa configuração de canal de alta, de fundos e topos ascendentes, nós esperaríamos, quem sabe aqui, um teste aqui a 13.800, ao fundo desse canal, eventualmente atravessando ele um pouco, e um posterior movimento de alta. Porém, nada disso é determinante, nada disso é resultado do software, essa é somente a nossa especulação, baseado no movimento muito parecido aqui, que ocorreu 8 de fevereiro, a gente imagina aqui algo dessa ordem aqui. Por que aquele movimento? Em função da configuração atual de canal de alta e de topos e fundos ascendentes. Então, enquanto essa configuração permanecer, assim fica valendo o nosso viés de alta, e por conta disso a gente vê um movimento brusco que é iniciado por um recuo e depois um salto a níveis mais altos, dessa vez nos colocando em 4.800. A gente acredita aí que esse período atual estaria configurando uma acumulação para esse novo movimento. Porém, nós estamos olhando para frente e para frente é o escuro, então a gente não consegue enxergar nada, apenas temos essa suposição como mais provável. Vamos então à nossa expectativa para o final do dia de hoje. A gente vê o dia aí terminando em 3.870 Tether, Bitcoin, então bastante próximo do valor atual nesse momento da coin. E a gente vê aqui a manutenção da alta correlação entre preço e volumes, fica denotado pela cor quase avermelhada aqui do fundo do gráfico nessa região, que mostra aqui em torno de 70% do preço determinado pelo volume. Assim sendo, o volume se mantendo ou subindo, a probabilidade do preço se manter nesse nível é bastante grande. Claro que isto dentro de uma média diária, o que não inclui movimentos intraday, onde dentro de uma hora tu tem um grande movimento que depois retorna à média ao longo do dia. Então isso não vai ser capturado por essa metodologia. Então nós podemos ter saltos, por exemplo, ou perdas abruptas que depois vão se recuperando eventualmente com volume menor. Então isso vai distorcer a movimentação e não vai estar capturado aqui pela nossa análise. Então dentro de uma média diária, o volume se mantendo ou tendo uma leve elevação, a gente acredita aqui que os preços consigam se manter com uma naturalidade dentro desse intervalo, que é admitido desde 3.831 até 3.910, novamente centrado em 3.870. A gente está com uma margem de erro aí de 1%, então a gente está prevendo aí o preço de um dia para o outro em 98,97%, e os preços estão variando praticamente 3 vezes mais, em torno aí de 3% ao dia. Esse tem sido o padrão da Bitcoin nos últimos dias, uma variação de 3% de um dia para o outro. Talvez o pessoal que está acostumado com criptomoedas é natural, porém para outras classes de ativo isso é uma volatilidade bastante grande, e aí surgem grandes oportunidades de trade, não necessariamente o scalping ou aquela compra e venda em preços menores e compra em preço menor, venda em preço maior, ou seja, aproveitar esse movimento, mas também operações de arbitragem, por exemplo, podem ser bastante interessantes, vale a pena estar fazendo essa investigação. Vamos dar uma olhada então no mercado agora. A gente passa então
para as notícias. A gente começa aqui com Livecoins, blockchain e criptoeconomia. Altcoin sobe 200% e a culpa é do cartão Mastercard para criptomoedas. Tem uma moeda aí chamada Grebels Coin, algo assim, que lançou juntamente com a Mastercard, com o selo Mastercard, um cartão de débito que permite consumir o saldo, tem o saldo dele em bitcoins. Então isso é talvez uma primeira iniciativa aí, que teve um sucesso, onde nós temos uma integração de fato entre a fiat currency, ou a estrutura do sistema financeiro legado, com essa nova estrutura aí das criptomoedas, da blockchain. Então isso é bastante interessante, isso mostra aí um gradual aceitação dessa nova tecnologia pelos players do mercado. Isso sim é exatamente o que nós queremos, que é a Bitcoin. Ela é um meio de pagamento, ela começa então a ter essa abertura. Isso já fica caracterizado de certa forma por moedas como o Ripple, porém o Ripple é uma moeda que praticamente ela fica entre as instituições, uma moeda praticamente B2B, e aqui nós estamos tendo uma iniciativa B2C, é exatamente isso que populariza a moeda, e é exatamente isso que a gente precisa para expansão da base e aumento consistente do volume, e aí sim, num primeiro momento, nós vamos ter uma elevação do preço, mas a longo prazo a gente não acredita em preços estratosféricos, a gente acredita em preços menores, então a gente tem que ter um controle um pouco maior aí dessa flutuação ao longo dos anos. Vamos então agora com o CoinMarketCap, agregador de dados. A gente tem aí Bitcoin valorada em 3.916 dólares nesse momento. Então a gente lembra que a nossa predição é em cima da Binance, não da CoinMarketCap, que ela vai ter aí um gap, ali, uma diferença de preço em função da formulação com que ela obtém esse valor. A gente vê o Ethereum na segunda posição, recuperando um pouco, onde estava em 133 dólares, agora 134, porém a gente está vendo aí um viés de baixa um pouco mais acentuado nele em relação ao que a gente está vendo aqui na curvatura da Bitcoin. Então, Bitcoin, apesar da oscilação aqui, ela está mais ou menos estável, ela está um pouco acima do nível com que ela iniciou esse período. Já o Ethereum não, o Ethereum está numa clara tendência aqui de baixa, uma clara movimento baixista, porém com uma leve inclinação. Litecoin, ao contrário, movimento de alta, aí, um excelente desempenho, 56 dólares, a gente lembra dela aí poucas semanas atrás, ela estava em 40, um excelente ativo. E o EOS, então, mantendo aí uma estabilidade aí na casa dos 3 dólares. Vamos dar uma olhada no volume. O volume a gente sempre considera bastante importante, porque é ele, na nossa opinião, que dá a sustentação dos preços. A gente vê aí a Binance 1 bilhão, então o volume aí superior ao volume de ontem, ela estava um pouco abaixo, ela estava na casa dos 900, 950, em torno de 100 milhões negociados nas últimas 24 horas, agora em 1 bilhão, mas a gente ressalta que no início aí da madrugada ela estava em 1,2 bilhões, então ela teve aí um leve recuo aí nas últimas horas, então ficar talvez um pouco atento, se esse movimento aí começar a recuar desse pico, isso pode ser ruim para os preços, isso vai trazer um viés baixista, porém uma manutenção ou uma leve alta, isso sim pode ajudar a sustentar os preços. BitMEX, então, aí seguindo de perto aí a Binance, agora já numa posição aí mais reduzida, a quarta colocação, em volume nas últimas 24 horas, 955 milhões, então ela retornando aí a reportar os dados aí a CoinMarketCap. Vamos entrando então na Binance, a gente vê nesse momento 3.869 Tethers, o preço da Bitcoin, nossa previsão para o fim do dia, a gente lembra, é 3.870. E aí a gente vê aí um movimento de baixa aí nesse momento. Então, o que a gente enxerga aí de suporte? A gente tem essa linha aqui no fundo, vale notar que ela foi aparentemente rompida, que a gente tinha cotado aqui esse nível aqui vamos dar uma olhada aqui, 3.850, e aí aparentemente ele foi rompido, mas ele conseguiu montar um volume. Então é interessante aqui que a reação do mercado aconteceu um pouco mais abaixo. Agora eu chamo a atenção para esses dois candles aqui. Esse primeiro candle aqui teve uma extensão no corpo dele de 3.870 a 3.840, então a gente está falando aí de praticamente 30 dólares. Esse outro candle aqui, com praticamente o mesmo volume, teve uma extensão do corpo dele de
3.840 até 3.834, 10 dólares. Tá? Então nós tivemos aí uma extensão de corpo 3 vezes menor e nós tivemos praticamente o mesmo volume. Isso mostra aqui uma reação do mercado de um grande número de ordens de compra que foram colocadas aqui, ou seja, o mesmo volume de negociação que aconteceu em 30 dólares aconteceu em 10. Isso aí é uma clara identificação de um suporte, tá? Interessantemente, algo bastante parecido aconteceu aqui alguns dólares acima, 3.840. Então agora nós tivemos aí uma reação que segurou o nível de 3.830. Isso aí não é positivo, isso aí mostra que aos poucos o suporte está cedendo, tá? Então isso pode nos levar, quem sabe, a algum teste, um novo teste aqui aos 3.830 e talvez a redução dele, quem sabe, até 3.820, onde a gente pega exatamente aqui esse primeiro recuo aqui após o último movimento brusco. Então a gente tem que ficar um pouco alerta, isso pode estar se desenhando. Do contrário, quem sabe a gente consiga manter aqui o 3.870 nas próximas horas e aí tentar alguma coisa até os 3.930. Então vale a pena ficar atento. Agora vale a pena a gente acompanhar aqui também, nós estamos tendo uma sequência aqui de candles de baixa. Então isso não é positivo para a criptomoeda Bitcoin e as demais que têm seguido de perto. Vamos dar uma olhada então no par aqui Ethereum cotado em Bitcoin. A gente vê a continuidade ali desse movimento, porém com uma leve estabilização aí nas últimas horas. Então ele está conseguindo manter o nível aí dos 34 mil, né? 34 mil bitcoins uma Ethereum. Não é a melhor das precisões, mas é como a gente está se referindo a isso nesse momento. E para finalizar então, 14.870 reais Bitcoin negociado aí no mercado brasileiro, representado aqui por mercado Bitcoin. 368 bitcoins negociadas nas últimas 24 horas, um movimento aí bastante grande, dentro da média que costumava apresentar aí essa exchange, entre 300 e 400 bitcoins negociadas nas últimas 24 horas. Então mostra aí o mercado dentro de uma atividade normal e os preços aí praticamente rente ao topo que eles apresentaram nas últimas semanas. Então uma configuração bastante saudável aí para os preços dessa moeda. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e de ativar as notificações para serem avisados de vídeo como esse. A gente lembra vocês podem adquirir ouro no site schiffgold.com, é uma empresa americana e ela tem convênio com a TDS, Transcontinental Depository Services, que tem cofres fora do sistema bancário nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Para qualquer informação, vocês podem nos contatar. A vantagem de comprar esse tipo de ativo dessa forma, espécie de bullion, né, é que ele tem a recompra garantida, ou seja, vocês têm uma cotação de compra e uma cotação de venda muito semelhante ao que existe quando se compra moeda estrangeira numa casa de câmbio. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau!